Mergulhe comigo em uma era turbulenta da história bíblica, um período onde a nação escolhida por Deus, Israel, parecia ter perdido completamente o seu norte. Imagine um povo vagando sem um líder forte, sem uma voz divina clara que o guiasse, afundado em ciclos de desobediência, idolatria e opressão estrangeira. Tribos lutavam contra tribos, a lei mosaica era frequentemente ignorada, e o tabernáculo, o centro da adoração, via a corrupção florescer em seus próprios átrios. O caos reinava, a fé vacilava, e um grito silencioso por direção e esperança ecoava por toda a terra. Era um tempo de escuridão espiritual profunda, onde muitos se perguntavam se Deus havia abandonado seu povo. Mas é justamente nos momentos de maior desespero que a intervenção divina se manifesta de formas surpreendentes. E se eu te contasse que, no coração dessa anarquia moral e espiritual, a resposta não viria na forma de um exército poderoso ou de um líder político astuto, mas sim através do choro de um bebê? Um menino cuja própria existência foi um milagre, fruto da oração fervorosa e desesperada de uma mulher estéril chamada Ana. Consagrado a Deus antes mesmo de seu primeiro suspiro, destinado a crescer nos corredores do templo e, numa noite fatídica, ouvir a voz do próprio Criador sussurrar seu nome na quietude sagrada. Esse menino era Samuel, Samuel, ouvido por Deus. Ele se tornaria uma figura monumental, o último dos grandes juízes carismáticos que libertaram Israel, e o primeiro de uma nova linhagem de profetas, o homem escolhido para guiar a transição de uma teocracia tribal para uma monarquia unificada. Sua vida, porém, foi tudo menos simples. Foi uma tapeçaria tecida com fios de obediência radical, confrontos dramáticos com os primeiros reis de Israel, Saul e Davi, e decisões de partir o coração que definiriam o futuro de toda uma nação. Ele teve que entregar mensagens divinas que nenhum homem gostaria de proferir. Mas há um segredo em sua jornada, uma decisão específica tomada em obediência silenciosa, que carrega um peso e um significado que muitos deixam passar. Fique comigo até o final deste vídeo, e eu prometo desvendar não apenas a fascinante história completa de Samuel, desde seu nascimento milagroso até seu legado duradouro, mas também revelar o segredo por trás da sua mais difícil e impactante profecia, aquela que não apenas selou a queda trágica do primeiro rei de Israel, mas também abriu caminho, secretamente, para a ascensão do maior rei que a nação já conheceu. Você está preparado para testemunhar como a fé de uma mulher e a obediência de um menino mudaram para sempre o destino do povo de Deus? A jornada começa agora. Sim, a decisão secreta de Samuel. Não estamos falando apenas de uma escolha difícil, mas de um ato de obediência que desafiou a lógica humana e colocou sua própria vida em risco. Imagine a pressão, carregar um segredo divino que poderia ser interpretado como alta traição pelo rei reinante, um homem que ele mesmo havia ungido, mas que agora estava sendo rejeitado por Deus. Essa decisão envolve uma coragem quase sobre-humana, uma fé que transcende o medo, e revela uma dinâmica fascinante entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É um momento crucial que redefine a compreensão que temos sobre o papel de Samuel e a própria natureza da liderança espiritual em tempos de crise. Muitos leem a história e focam nos grandes eventos públicos, mas essa ação silenciosa, feita nos bastidores, foi talvez o seu maior ato de fidelidade profética. Vamos analisar cada detalhe, cada nuance desse momento e entender por que ele é tão fundamental não só para a história de Samuel, mas para toda a narrativa bíblica que se desenrola a partir dali. Mas antes de mergulharmos nas profundezas dessa história incrível, quero te fazer um convite especial. Se você, assim como nós, é apaixonado por explorar as riquezas da Palavra de Deus, se busca entender as lições atemporais escondidas nas vidas dos heróis da fé, e se deseja fortalecer sua própria jornada espiritual com conhecimento sólido e inspirador, então faça parte da nossa comunidade aqui no @Maratonada Fé. Clique agora mesmo no botão de inscrição e ative o sininho de notificações. Ao fazer isso, você não apenas garante que não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, que preparamos com muito estudo, oração e carinho, mas também nos envia uma mensagem poderosa de apoio. Sua inscrição é o combustível que nos permite continuar produzindo conteúdo relevante e transformador, mergulhando juntos nas histórias que moldaram nossa fé. Contamos com você nessa maratona. Nossa jornada pela vida extraordinária de Samuel começa antes mesmo de seu nascimento, no coração angustiado de uma mulher chamada Ana. Naqueles tempos, em Israel, a sociedade valorizava imensamente a prole, e a esterilidade era frequentemente vista não apenas como uma infelicidade pessoal, mas como uma fonte de profunda vergonha social e, para alguns, até um sinal do desfavor divino. Ana vivia essa dor diariamente. Casada com Eucana, um homem bom que a amava e tentava consolá-la, ela compartilhava o lar com a outra esposa dele, Penina. E Penina, que tinha filhos, fazia questão de provocar e humilhar Ana cruelmente por sua esterilidade, ano após ano, especialmente durante as peregrinações anuais da família ao tabernáculo em Siló, o centro religioso de Israel na época.
A angústia de Ana era tão avassaladora que ela chorava, perdia o apetite e seu coração se enchia de amargura. Mas em meio a essa dor lancinante, Ana escolheu um caminho diferente do ressentimento ou do desespero passivo. Durante uma dessas visitas a Siló, enquanto outros festejavam, ela se retirou para um canto do pátio do tabernáculo e derramou sua alma diante do Senhor. Sua oração foi silenciosa, apenas seus lábios se moviam, mas a intensidade de sua súplica era palpável. Ela chorou copiosamente e fez um voto solene e radical: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho homem, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e nenhuma navalha jamais passará sobre a sua cabeça. Um voto nazireu vitalício. Eli, o sumo sacerdote, um homem já idoso e espiritualmente um tanto acomodado, observava Ana de seu assento. Vendo sua agitação e o movimento silencioso de seus lábios, ele a julgou mal, acusando-a de estar embriagada. Mas Ana, com dignidade em meio à sua dor, respondeu: Não, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Estava derramando minha alma perante o Senhor. Convencido de sua sinceridade, Eli a abençoou: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. A fé de Ana foi honrada. Deus lembrou-se dela e, no devido tempo, ela concebeu e deu à luz um filho. Cheia de gratidão, ela o chamou Samuel, Smuel, um nome que ecoava sua experiência, porque ao Senhor pediu ou, como muitos interpretam, ouvido por Deus. Ana cumpriu sua promessa extraordinária. Assim que o menino foi desmamado, provavelmente entre 3 e 5 anos de idade, ela o levou a Siló, junto com uma oferta generosa, e o entregou a Eli, dizendo: Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Imagine a força dessa mãe, entregando seu filho milagroso para viver longe dela, servindo em um lugar que, infelizmente, estava se tornando espiritualmente decadente. Samuel cresceu ali, ministrando perante o Senhor sob a tutela de Eli. Ele usava uma simples estola de linho, um traje sacerdotal, e sua mãe lhe trazia uma pequena túnica nova a cada ano. Enquanto Samuel crescia em estatura física, ele também crescia em favor diante de Deus e das pessoas que observavam sua dedicação sincera. No entanto, o ambiente ao seu redor era sombrio. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que também serviam como sacerdotes, eram homens perversos. Eles não tinham temor a Deus, desprezavam as ofertas sagradas, roubavam a melhor parte dos sacrifícios para si antes mesmo de serem oferecidos a Deus, e cometiam atos imorais com as mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Eles transformaram a casa de Deus em um lugar de escândalo. Eli, seu pai, estava ciente de seus pecados, mas sua repreensão era fraca e ineficaz. Ele honrava mais seus filhos do que a Deus, falhando em exercer a disciplina necessária. Essa falha teria consequências devastadoras. Nesse contexto de liderança falha e corrupção religiosa generalizada, a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor era rara naqueles dias, as visões não eram frequentes. A comunicação divina parecia ter sido interrompida pela infidelidade do povo e de seus líderes. Mas no meio dessa escuridão, a pequena luz de Samuel brilhava intensamente. Ele era um contraste vivo, um sinal silencioso de que Deus ainda tinha um plano e estava prestes a falar novamente, de uma forma que abalaria os fundamentos de Israel. Enquanto o jovem Samuel, com sua pureza e devoção infantil, aprendia os rituais e servia no tabernáculo, alheio à tempestade que se formava, a situação de Israel como nação se deteriorava rapidamente. Os ecos da corrupção em Siló se refletiam na fraqueza espiritual e militar do povo. As tribos estavam desunidas, e a ameaça constante dos filisteus, um povo guerreiro estabelecido na planície costeira, tornava-se cada vez mais opressora. Israel sofria derrotas humilhantes em batalha, perdendo milhares de homens. Em um ato de desespero supersticioso, mais do que fé genuína, os anciãos de Israel decidiram levar a Arca da Aliança, o símbolo mais sagrado da presença e do poder de Deus, para o campo de batalha, acreditando que sua mera presença física garantiria a vitória, quase como um amuleto mágico. Mal sabiam eles que Deus não pode ser manipulado. A presença da arca inicialmente causou pânico entre os filisteus, que conheciam as histórias do poder do Deus de Israel. Mas a corrupção dos sacerdotes que a acompanhavam, Ofni e Finéias, e a falta de arrependimento genuíno do povo, tornaram o objeto sagrado ineficaz em suas mãos. A batalha que se seguiu foi um desastre ainda maior. Israel foi fragorosamente derrotado, 30.000 soldados morreram, Ofni e Finéias foram mortos, e o impensável aconteceu: a Arca da Aliança foi capturada pelos inimigos filisteus.
A notícia da captura da arca chegou a Siló como um raio, causando a morte do sumo sacerdote Eli, que caiu de sua cadeira e quebrou o pescoço ao ouvir sobre a perda do símbolo da presença de Deus e a morte de seus filhos. A glória havia se retirado de Israel. Nesse cenário de colapso total, derrota militar, perda da arca, morte do sumo sacerdote e seus filhos ímpios, a pergunta pairava no ar, carregada de angústia: haveria alguma esperança? Como poderia Israel se recuperar dessa catástrofe? E como um jovem garoto, servindo em um templo agora desolado e desacreditado, poderia desempenhar algum papel na restauração de uma nação inteira? A resposta estava prestes a ser revelada em uma noite silenciosa e escura dentro do santuário. Uma noite que não apenas marcaria o fim de uma era de silêncio divino, mas também o início retumbante do ministério profético de Samuel. O chamado de Deus a Samuel não foi apenas um evento pessoal, foi um ponto de inflexão na história da salvação, um momento de tirar o fôlego que definiria o curso futuro de Israel. Prepare-se, pois vamos testemunhar agora um dos encontros divinos mais íntimos e impactantes de toda a Bíblia. A voz de Deus estava prestes a romper o silêncio, e ela escolheria o ouvido atento de um menino para entregar sua mensagem urgente. A noite desceu sobre Siló, envolvendo o tabernáculo em um silêncio pesado, quase palpável. O velho Eli, cuja visão física estava tão turva quanto sua percepção espiritual parecia ter se tornado em relação aos seus filhos, já havia se recolhido para descansar em seus aposentos. A lâmpada de Deus, a menorá que deveria arder continuamente no lugar santo, ainda brilhava, talvez um símbolo tênue da esperança que teimava em não se extinguir completamente, mesmo em meio à crescente escuridão espiritual. Lá dentro, perto da Arca da Aliança, antes de sua captura, ou talvez a narrativa se refira ao período logo após seu retorno inicial, a localização exata gera debates, mas a santidade do local é inquestionável, dormia o jovem Samuel. Ele estava no coração do santuário, o lugar da manifestação da presença de Deus. Foi então que, na quietude profunda da noite, uma voz clara e distinta rompeu o silêncio: Samuel. O menino despertou sobressaltado. A voz parecia tão real, tão próxima. Assumindo naturalmente que era Eli quem o chamava, ele se levantou rapidamente e correu até o quarto do sacerdote idoso, dizendo com prontidão: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, provavelmente confuso e sonolento, respondeu: Não chamei, meu filho, volte a deitar-se. Samuel obedeceu, retornando ao seu lugar. Pouco depois, a voz chamou novamente: Samuel. Mais uma vez, o menino se levantou e foi até Eli: Estou aqui, o Senhor me chamou. E novamente, Eli negou tê-lo chamado, mandando-o voltar para a cama. A Bíblia faz questão de notar que, naquela época, Samuel ainda não conhecia o Senhor intimamente. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada pessoalmente. Ele conhecia os rituais, o serviço, mas ainda não havia experimentado essa comunicação direta. Quando a voz chamou pela terceira vez, Samuel, algo finalmente se acendeu na mente do velho sacerdote. Eli percebeu a natureza extraordinária do que estava acontecendo. Aquele não era um chamado humano, era o próprio Deus buscando falar com o menino que ele havia escolhido. Com uma clareza que talvez lhe faltasse em outras áreas, Eli deu a Samuel a instrução precisa: Vai e deite-se novamente. Se ele o chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel retornou ao seu lugar, o coração provavelmente acelerado pela expectativa e talvez um pouco de temor. E a voz divina veio uma quarta vez, chamando-o pelo nome duas vezes para enfatizar a importância do momento: Samuel. Samuel. Seguindo a instrução de Eli, o jovem respondeu com uma simplicidade e disponibilidade que se tornariam a marca de seu ministério: Fala, pois o teu servo ouve. O que Deus revelou a Samuel naquela noite foi uma mensagem de juízo terrível e irrevogável contra a casa de Eli. Deus confirmou o que já havia sido anunciado por um homem de Deus anteriormente. Por causa da grande iniquidade dos filhos de Eli, que blasfemavam contra Deus, e pela falha indesculpável de Eli em restringi-los firmemente, sua linhagem sacerdotal seria cortada. Nenhum descendente de Eli chegaria à velhice, e o sacerdócio passaria para outra família. Deus declarou que o juízo seria tão severo que os ouvidos de quem ouvisse a respeito retiniriam. Imagine o impacto dessa revelação sobre um menino. Ele recebeu diretamente de Deus a notícia do fim da casa de seu mestre, mentor e figura paterna. Na manhã seguinte, Samuel estava apavorado, temendo contar a Eli a visão assustadora. Mas Eli, percebendo sua hesitação, insistiu firmemente para que Samuel não lhe escondesse nada do que Deus havia dito. Com uma fidelidade notável para sua idade, Samuel relatou cada palavra da dura mensagem divina. Eli, resignado, apenas respondeu: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer bem. A partir daquele dia, a vida de Samuel mudou para sempre.
A notícia se espalhou por todo Israel, de Dan a Berseba, de que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Deus continuou a se revelar a ele em Siló, e suas palavras não caíam por terra, tudo o que ele profetizava se cumpria. Ele se tornou a nova autoridade espiritual da nação. Com o tempo, Samuel não apenas profetizou, mas também julgou Israel. Ele liderou o povo em um grande avivamento espiritual em Mispá, conclamando-os a abandonar os ídolos e a se voltarem de todo o coração para o Senhor. Sob sua liderança, Israel experimentou um período de paz relativa e vitórias significativas contra os filisteus, com Deus intervindo poderosamente em resposta à intercessão de Samuel. Ele percorria um circuito anual pelas cidades de Betel, Gilgal e Mispá, julgando Israel com retidão e integridade. Seu lar era em Ramá, onde construiu um altar ao Senhor. Por décadas, ele foi a voz moral e o guia de Israel. Contudo, a história tem um jeito de criar ecos irônicos. Quando Samuel envelheceu, nomeou seus próprios filhos, Joel e Abias, como juízes em Berseba. Mas, tragicamente, eles não seguiram o exemplo de integridade do pai. Eles se desviaram atrás de lucro desonesto, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Vendo essa falha na liderança e, talvez mais significativamente, desejando a estrutura e o prestígio das nações vizinhas, os anciãos de Israel foram a Samuel em Ramá com um pedido que o feriu profundamente: Tu já estás velho, e teus filhos não andam em teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Esse pedido desagradou imensamente a Samuel, não apenas por ser uma rejeição à sua própria liderança e à de seus filhos, mas porque representava algo muito mais grave. Era uma rejeição ao próprio Deus como rei soberano de Israel. O Senhor confirmou isso a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus instruiu Samuel a atender ao pedido, mas não sem antes advertir solenemente o povo sobre o alto preço da monarquia. O rei tomaria seus filhos para serem soldados e cocheiros, suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomaria os melhores campos, vinhas e olivais, exigiria 1/10 de suas colheitas e rebanhos, e eles mesmos se tornariam servos do rei. Naquele dia, advertiu Samuel, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Apesar das advertências claras, o povo teimosamente insistiu: Não, queremos ter um rei sobre nós. Então seremos como todas as outras nações, nosso rei nos governará, sairá à nossa frente e combaterá as nossas batalhas. Com o coração pesado, Samuel obedeceu a Deus e iniciou o processo para encontrar o primeiro rei de Israel. Guiado por Deus, ele ungiu Saul, um jovem da tribo de Benjamim, alto, de boa aparência, que parecia personificar o ideal humano de um líder. Inicialmente, Saul demonstrou humildade e teve sucesso militar com a ajuda de Deus. No entanto, seu coração logo se desviou. A tensão entre o profeta e o rei começou a surgir. O ponto de ruptura veio em 2 ocasiões cruciais de desobediência. Primeiro, em Gilgal, esperando por Samuel para oferecer sacrifícios antes de uma batalha contra os filisteus, Saul, pressionado pelo medo e pela deserção de seus soldados, impacientemente usurpou a função sacerdotal e ofereceu ele mesmo o holocausto, um ato que apenas Samuel ou um sacerdote autorizado poderia realizar. Samuel chegou logo depois e o confrontou duramente: Você agiu como tolo. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, mas agora o seu reino não subsistirá. A segunda e definitiva desobediência ocorreu após uma vitória contra os amalequitas. Deus havia dado uma ordem explícita a Saul através de Samuel: destruir completamente os amalequitas e tudo o que lhes pertencia: homens, mulheres, crianças, bebês, bois, ovelhas, camelôs e jumentos, como juízo por sua oposição a Israel no passado. Mas Saul e seus soldados pouparam Agag, o rei amalequita, e o melhor das ovelhas e dos bois, sob o pretexto de sacrificá-los ao Senhor. Quando Samuel foi ao encontro de Saul, este o saudou hipocritamente: Bendito seja você do Senhor. Cumpri a ordem do Senhor. Mas o balido das ovelhas e o mugido dos bois denunciavam sua mentira. Samuel então proferiu uma das repreensões mais severas e famosas da Bíblia: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul tentou se justificar, culpando os soldados, mas Samuel foi inflexível. Quando Saul agarrou a orla do manto de Samuel em desespero, o manto se rasgou, um símbolo profético da ruptura do reino. Naquele dia,
O destino de Saul como rei de Israel foi irrevogavelmente selado por Deus. Samuel executou pessoalmente o juízo sobre Agag e depois se afastou de Saul. A Bíblia diz que Samuel nunca mais viu Saul pessoalmente até o dia de sua morte, embora lamentasse profundamente por ele. A separação foi definitiva, dolorosa, marcando o fim de uma parceria que havia começado com tanta promessa, mas que naufragou na rocha da desobediência. O profeta que ungiu o primeiro rei agora o rejeitava em nome de Deus. E aqui, neste ponto de ruptura e luto, chegamos ao momento que prometi revelar desde o início. A decisão secreta, o ato de obediência silenciosa que define o ápice do ministério profético de Samuel e cumpre sua missão mais impactante. Muitos podem pensar que a confrontação pública e a rejeição de Saul foram o clímax de sua coragem. Sem dúvida, foi um ato de imensa bravura profética confrontar um rei poderoso e declarar o fim de seu reinado em nome de Deus. No entanto, a verdadeira prova de fogo, a demonstração mais profunda da fidelidade de Samuel aos desígnios divinos, mesmo contra suas próprias emoções e segurança pessoal, veio logo depois, em uma missão realizada longe dos olhares públicos, envolta em sigilo e perigo. Qual foi essa decisão? Foi a obediência imediata e arriscada de Deus para ir ungir o próximo rei de Israel, um sucessor para Saul, enquanto Saul ainda estava vivo, no trono e totalmente inconsciente desse plano divino. Deus viu que Samuel estava mergulhado em luto por Saul, lamentando a queda do homem que ele havia ungido e guiado. Mas Deus o chamou para seguir em frente. Até quando você terá dó de Saul, visto que eu o rejeitei como rei sobre Israel? Encha um chifre com óleo e vá. Eu enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. A ordem era clara, mas extremamente perigosa. Samuel imediatamente reconheceu o risco. Sua resposta a Deus revela sua vulnerabilidade humana. Como posso ir? Saul saberá disso e me matará. Ungir um novo rei enquanto o atual ainda reinava era um ato de traição aos olhos humanos, passível da mais severa punição. Saul, já mostrando sinais de instabilidade e paranoia, certamente não hesitaria em eliminar qualquer ameaça percebida ao seu trono, incluindo o profeta que agora o desafiava. Mas Deus, que chama seus servos para tarefas difíceis, também provê a estratégia e a proteção. Ele instruiu Samuel a usar um disfarce legítimo. Leve o novilho com você e diga: vim sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Assim, Samuel obedeceu. Ele viajou para a pequena cidade de Belém, não como profeta que vinha ungir um rei, mas ostensivamente como líder religioso que vinha presidir um sacrifício comunal. Sua chegada causou apreensão entre os anciãos da cidade, que perguntaram: você vem em paz? Samuel os tranquilizou e santificou Jessé e seus filhos para participarem do ritual sagrado. Então, o processo de seleção divina começou. Quando os filhos de Jessé se apresentaram, Samuel ficou impressionado com o primeiro, Eliabe. Ele era alto, de aparência nobre, talvez lembrando o próprio Saul em sua juventude. Samuel pensou consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus imediatamente o corrigiu com uma lição fundamental que ecoaria por toda a história de Israel e além: não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que revelação poderosa! A escolha de Deus não se basearia em critérios humanos de força, beleza ou status, mas na condição interior, naquilo que só Deus pode ver. Um por um, os 7 filhos de Jessé que estavam presentes passaram diante de Samuel: Abinadab, Samá e os outros 4. A cada um, Samuel recebia a mesma resposta divina: o Senhor também não escolheu a este. Perplexo, Samuel se voltou para Jessé: acabaram-se os seus filhos? Jessé, quase como uma reflexão tardia, respondeu: ainda falta o mais moço, mas ele está apacentando as ovelhas. O mais novo, o menos provável, aquele que nem sequer fora considerado importante o suficiente para ser chamado do campo para o sacrifício. Samuel insistiu: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não vier aqui. Foram buscar Davi. Quando ele chegou, um jovem de boa aparência, ruivo, ou de semblante sadio, com um olhar vibrante, a confirmação divina veio instantaneamente a Samuel: levante-se e unja-o, pois é este. Ali, no meio de sua família, em um ato carregado de significado profético e sigilo político, Samuel pegou o chifre de óleo que trouxera e ungiu Davi. Naquele momento, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Este ato secreto, realizado em obediência estrita a Deus, superando o luto pessoal por Saul e o medo real de retaliação, foi a decisão mais crucial e impactante do ministério de Samuel.
Ele não apenas executou o juízo divino sobre o rei presente, mas, confiando na visão de Deus sobre o coração humano, identificou e consagrou o futuro rei segundo o coração de Deus. Ele iniciou a transição dinástica que levaria Israel ao seu apogeu, mesmo que Davi tivesse que esperar muitos anos e passar por inúmeras provações antes de assumir o trono. Samuel, o ouvinte fiel da voz de Deus, cumpriu sua missão até o fim. Mesmo após este evento, ele continuou a ser a consciência moral de Israel, uma figura de imenso respeito e autoridade espiritual. Sua morte foi lamentada por toda a nação. E mesmo após sua morte, seu legado era tão poderoso que o desesperado rei Saul, na véspera de sua última batalha, buscou evocá-lo através de uma necromante, numa tentativa vã de obter orientação, um testemunho sombrio da autoridade que Samuel exercia, mesmo do além-túmulo. A unção secreta de Davi foi o selo final de um ministério definido pela coragem de ouvir e obedecer a Deus incondicionalmente. Assim se desenrola a magnífica e complexa tapeçaria da vida de Samuel, uma história que nos transporta das lágrimas de uma mãe estéril à unção secreta de um rei pastorinho. Samuel foi verdadeiramente um homem de transição, uma ponte divinamente estabelecida entre eras distintas da história de Israel. Nascido como resposta a uma oração fervorosa, sua vida começou com um milagre e foi dedicada inteiramente ao serviço de Deus. Ele emergiu como a voz clara e poderosa do Senhor em um tempo onde essa voz havia se tornado rara, quase um sussurro esquecido. Como o último dos grandes juízes, ele chamou Israel de volta ao arrependimento, restaurou a adoração verdadeira e liderou o povo à vitória, não pela força militar, mas pela intercessão e obediência. Como profeta, ele navegou as águas turbulentas da instituição da monarquia, ungindo os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Ele experimentou a alegria da obediência inicial de Saul e a profunda dor de sua subsequente rejeição. Ele enfrentou a difícil tarefa de confrontar o poder terreno com a verdade divina, sem vacilar, mesmo quando seu próprio coração estava partido. Samuel nos ensina, de forma vívida e pungente, que a verdadeira estatura de um líder aos olhos de Deus não se mede pela popularidade, pela aparência ou pela força política, mas pela disposição inabalável de ouvir atentamente a voz de Deus e obedecer-lhe sem reservas, mesmo quando o caminho é íngreme, solitário, incompreensível aos olhos humanos ou repleto de perigos. Sua vida é um testemunho eloquente de integridade inabalável em meio à corrupção, de coragem profética diante da realeza e de fidelidade a Deus acima de qualquer lealdade terrena. Ele foi o farol que guiou Israel através da névoa da incerteza, da teocracia para a monarquia, sempre apontando para a soberania última de Deus. E qual é a moral luminosa que a história de Samuel grava em nossos corações? É esta: a obediência radical a Deus, a disposição de colocar sua palavra e sua vontade acima de nossos próprios medos, desejos e até mesmo de nosso luto, é o caminho para desbloquear um propósito divino extraordinário e deixar um legado que transcende o tempo. Samuel nos mostra que Deus não busca os mais qualificados aos olhos do mundo, mas os mais disponíveis em suas mãos. Ele prova que um único indivíduo, consagrado e atento à voz do Espírito, pode ser um instrumento para alterar o curso da história e manifestar os planos redentores de Deus. Você chegou até aqui, imergindo conosco nesta jornada profunda pela vida de um dos gigantes da fé. Esperamos sinceramente que você não apenas tenha aprendido sobre Samuel, mas que se sinta genuinamente realizado, edificado e inspirado por ter dedicado seu tempo a contemplar sua incrível fidelidade. Que a história de Samuel ressoe em sua alma, encorajando-o a cultivar um coração que ouve e um espírito que obedece. Que você se sinta feliz e motivado a buscar essa mesma intimidade com Deus, sabendo que Ele deseja usar sua vida também de maneiras poderosas e significativas. A fidelidade de Samuel não é apenas uma história antiga, é um convite para nossa própria caminhada de fé hoje. A história de Samuel te impactou? Sentiu a força da sua obediência e o peso das suas decisões? A unção secreta de Davi foi apenas o começo de outra saga extraordinária, cheia de perseguições, batalhas, salmos e a ascensão de um rei segundo o coração de Deus. Quer saber como Davi, o jovem pastor ungido, escapou da fúria de Saul e finalmente chegou ao trono? Então não pare agora. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e continue conosco nesta maratona da fé, mergulhando na emocionante história de Davi. E se este estudo sobre Samuel falou ao seu coração e te abençoou, demonstre seu apoio deixando seu like. Ele nos ajuda muito a alcançar mais pessoas com essas mensagens poderosas. Até o próximo vídeo.